Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que alegria estar aqui de novo, compartilhando a palavra de Deus com vocês, refletindo e daqui a pouco, no final da pregação, orando sobre essa palavra que nós vamos refletir hoje. Como o Fagner bem falou no começo, eu peguei algumas palavras ali, cheguei um pouquinho atrasado, sobre vocação, sobre família, em específico hoje sobre o pai, a figura do pai. Estamos em poucos pais aqui, né? Nosso desejo é claro que tivesse aqui esses bancos lotados de homens, de pais, não porque a gente não gosta de vocês, das mães, não que vocês não sejam importantes e que essa palavra não vai edificar vocês, claro que vai também, mas queira Deus que um dia tenhamos mais homens aqui, amém? Amém. E eu começo falando justamente disso, daqui a pouco já vamos entrar na palavra de Deus. Apenas para dar uma introdução, minha gente, eu começo falando justamente disso, de como está o homem, como está o pai nos dias de hoje. Como que está essa presença do homem, do pai, nos dias de hoje, nessa sociedade que a gente vive. E posso adiantar para vocês, acho que eles vão concordar comigo, nós estamos muito feios na fita. Muito. A igreja no Brasil e na América Latina tem uma frase de impacto assim para impulsionar a evangelização, que é a opção preferencial pelos pobres e pelos jovens, né? Se você for ler alguns documentos da SNBB e tal, e eu até preparando essa pregação comecei a imaginar assim que talvez seria importante trocar isso para opção preferencial pelos homens. Por quê? Porque me parece que nós homens estamos deixando muito a desejar daquilo que deveríamos ser e fazer no mundo e na igreja. Talvez até ao longo da história foram poucos os homens que entenderam o seu chamado. Vocação é isso, chamado. Deus que chama para você para te capacitar e te mostrar uma missão para você fazer. Um exemplo, vamos dar exemplos simples. Esse terço é chamado a ajudar o Rafael aqui a rezar. Esse violão é chamado a ajudar o Fagner a tocar músicas para vocês. O carrom assim também é chamado, tem um chamado de ajudar o Anderson a dar um ritmo ali na música. Percebe? Cada coisa tem sua função, tem o seu porquê de existir. Nós homens, em nossa maioria, nunca entendemos como deveríamos e ainda não estamos entendendo qual que é o nosso lugar no mundo. Para que Deus nos chama? Para que Deus nos colocou nesse mundo? Tem um porquê, senão ele teria feito só a mulherada, né? E ele fez o homem primeiro ainda, desculpa aí. Mas a gente não está entendendo. Como que a gente chega a essa conclusão? Eu vou fazer algumas perguntinhas, tá bom? Se a resposta for mulheres, vocês vão dizer mulheres, tá? Se a resposta for homens, vocês vão dizer homens, tá bom? Quem vocês acham que está preenchendo a maioria dos espaços nos presídios do Brasil? Quem vocês acham que morre mais de doenças do coração ou de falta de cuidado com a própria saúde? Na escola, tá aqui a Rosalina, que é professora. Geralmente, as meninas também, vocês não são santinha não, mas geralmente, quem briga mais, quem é mais violento? O número de assassinatos no Brasil e no mundo, você acha que quem mata mais, quem é mais assassino, que vai lá e saqueia e dá tiro, já adiantou homens, não esperou nem eu terminar. Estão entendendo como nós estamos feios na fita? Tá horrível.
Por muitos anos eu trabalhei como educador social em projetos sociais. E nesses projetos sociais, as crianças e adolescentes, eles vinham ao contraturno lá com a gente. E lá tem aula de judô, de tudo, e eu fazia parte de evangelização, de pastoral com eles, era contratado para isso. Por que eu estou falando isso? Porque num desses projetos que eu trabalhei, eu comecei a entender o contexto que nós homens estamos vivendo. No Dia das Mães, a gente pede para as crianças lá, pedíamos, né? Escrever cartinha para as mães. Daí a gente fazia lá um dia de retiro para as mães e no final mostrava as cartinhas dos filhos e tal. Pedimos para escrever, daí botava no slide lá assim, o que elas acham da mãe. Ah, minha mãe é tudo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Fizemos no Dia dos Pais também. Vixe. Porque é claro, teve um número lá, nós tínhamos o quê? Acho que 300 crianças e adolescentes. No dia do retiro dos pais, acho que foi uns 8 pais. Já começa por aí. E eram 8 que nem precisavam estar lá, porque eram bons pais, pais presentes, existem. São bichos raros, mas existem. E aí, nós que tivemos acesso às cartinhas de todas as crianças, eu fiquei assim em lágrimas. Porque muitos diziam, eu odeio meu pai. Porque meu pai bate na minha mãe, porque eu não conheço meu pai, porque meu pai está tentando chorar de volta. Meu pai não quer nem saber de mim. Meu pai fala que eu sou um idiota, fala que eu sou isso, fala que eu sou aquilo. Isso é terrível. É terrível. E porque não pense você, meus pais são separados, a gente tem uma frase muito bonita, né? A fulana foi pai e mãe. É uma frase bonita, mas ela não é verdadeira. Eu tenho hoje relacionamento com meu pai, mas durante um tempo eu não tive por causa da separação. E minha mãe, muitos conhecem, a maioria conhece aqui a minha mãe, a dona Iris, ela tentou ser pai e mãe, mas nenhuma mulher consegue, porque tem algo que cabe só ao masculino, só ao homem. Para você ter uma ideia, eu já ouvi até de uma psicóloga dizendo que hoje em dia tem essas questões dos casais, né, homoafetivos. Se um casal homoafetivo, no caso das mulheres, adota uma criança, ela precisa, não sei se é lei isso, mas assim, as psicólogas indicam que essa criança tem algum contato com um ser masculino. Percebe? Não é tão natural assim, não é tão normal assim. Porque é esse equilíbrio de uma boa figura paterna, aqui São José, com uma boa figura e saudável figura materna, que vai gerar que vai educar um ser humano equilibrado, saudável psicologicamente, espiritualmente. Se você olha para os últimos 20, 30 anos, o que tem acontecido com as famílias? Não tem pai. Quantas e quantas famílias não tem o homem lá, não tem um pai. E se tem, na maioria não é um bom pai, não é um bom homem, não é um bom marido. E muitas vezes somos vítimas. Vou defender agora. Porque nós fomos educados a não sermos gays. Eu sei que isso aqui é coisa de viado, é coisa de gay, não vou fazer. Só que a gente não foi educado para ser homem. A gente não aprende o que é ser homem. Eu só posso falar essas coisas no microfone porque eu tive a graça de Deus colocar alguns homens de Deus na minha vida. Senão eu não seria o que eu estou tentando ser. Estou longe ainda de ser um pai, um marido ótimo, mas estou melhor do que muitos, porque eu tive essa graça de exemplo. E aí entra a figura de São José. Para nós homens, São José é esse grande modelo, esse grande exemplo. E nós vamos ver na palavra agora uma característica de São José que precisa também ser uma referência para nós homens nos dias de hoje, se quisermos voltar a ficar bem na vida de novo com a mulherada, ok? Com a mulherada e com os nossos filhos também, ok? Por gentileza, pega a sua palavra então em Mateus, acho que está lá, né? Capítulo 2, versículo 13 até o 15. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz socorro. Glória a Deus. Está sem Bíblia? Senta com alguém, se quiser. Tá bom? Para ler junto? Ah, então tá bom. Então eu vou ler bem
tranquilo, assim, ó, para quem está sem Bíblia aí poder compreender bem. É um texto curto. Vai dizer assim o texto: depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos compreenderam que José recebeu uma ordem do anjo e ele foi fiel, foi obediente àquela ordem e fugiu com Maria e o menino para que Jesus não fosse morto pelo rei Herodes. Simples. Todo mundo entendeu isso? O segredo, a chave de entendimento dessa passagem aqui, e que precisa ser uma inspiração para nós homens, sobretudo, para vocês mulheres também, é a obediência de José. A obediência de José. E a palavra obediência, porque ele foi obediente ao anjo, ele podia ter dito: não, que é isso, sou cabra macho, eu vou encarar esse Herodes aí, e eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou fazer do meu jeito. Não, ele foi obediente. Ele foi obediente, ele fugiu. Aparentemente parece que não foi homem, né? Fugiu. Que homem é esse que foge? Mas se for para proteger e se for para obedecer ao Senhor, fuja. Se o Senhor está mandando, fuja. Principalmente do pecado, fuja. Não queja ser o bonzão ou a bonzona, você que é mulher, de encarar. Não, eu tenho Espírito Santo, eu vou encarar, eu vou. Não, tem coisas que você deve sim fugir. Ou se refugiar no Senhor, porque nós somos pecadores, somos fracos, somos limitados. José, sabendo disso, que ele era fraco, que ele não tinha todo o poder do mundo, ele foi humilde e sim, obedeceu ao Senhor, obedeceu ao anjo. E a palavra obediência aqui, ela precisa ser esclarecida, porque muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos ser obedientes. Sabe por quê? O segredo para você ser obediente é você amar. Tem tudo a ver. Por exemplo, lá em casa, conforme os nossos filhos, e aí você reflete na sua situação, no seu contexto, eles têm um vínculo forte comigo e com a Jéssica, um vínculo de amor forte, isso está firme, seguro, bem cultivado, mais eles nos escutam e obedecem. Quanto mais distante eu como pai fico dos meus filhos, menos eles me obedecem. Essa proximidade gera amor. O distanciamento gera desamor. Quer dizer, José obedeceu a Deus porque ele era próximo do Senhor. Ele cultivava uma amizade profunda com o Senhor. Por isso não era tão difícil ele escutar a voz do Senhor e obedecer. E esse é o grande segredo para você e para mim. Aprendermos com São José a sermos íntimos do Senhor, porque assim nós vamos conseguir ouvir a sua voz. Ah, Deus nunca fala comigo, só fala com o pessoal do grupo de oração, com o Fagner, o pessoal lá que tem as visões, não sei o quê. Fala sim, senhora, fala sim, senhor. O segredo para Deus falar com a gente é a intimidade. O que José tinha. Você já pensou se José não tivesse intimidade com Deus? Maria tinha sido apedrejada. Você lembra da outra passagem? Né? Maria chegou, falou que ia ser... Mas como assim? Nós não tivemos relação ainda? Se fosse qualquer um que não tivesse intimidade com o Senhor, não procurasse primeiro escutar o que o Senhor ia dizer, ia para o bar, ia fazer qualquer outra coisa, tipo assim, me traiu, eu sei que você me traiu, então já ia com outra mulher trair também, para dar o troco, né? O que ele foi fazer? Se retirou para escutar o Senhor, para ver o que está acontecendo, não estou entendendo nada. Nós homens também precisamos fazer isso.
Eu ia comentar também um testemunho meu de como que eu me senti chamado a ser pai, talvez para um outro momento, senão vai ficar muito extenso, e eu estou me educando para ser um pregador mais correto no tempo. Já tenho pregações minhas que demoram meia hora, o que é isso? Não está errado? As pregações têm que ser de 15 a 20 minutos, né? E aí eu vou procurar ser fiel hoje também, tá bom? Então talvez eu aprofunde o meu testemunho do meu chamado para outro dia. Vou dar um spoiler só, que alguns talvez não saibam. Eu sempre me preocupei com essa questão do chamado, o que Deus quer de mim. E a tal ponto que eu fiz uma boa experiência, uma excelente experiência num seminário. Eu fiquei 5 anos no seminário, quase que saiu um padre, né? E por que não saiu? Porque lá no seminário eu fiz um discernimento de que não era a minha vocação. Não era a minha vocação. Alguns, quando escutam uma história, pensam, você desistiu, né? Não aguentou ficar sem mulher, né? Não aguentou, né? Não, é difícil. Eu acho que padre tem que casar mesmo. Porque olha que difícil, viu? Nada a ver, gente, nada a ver. Eu conheci a Jéssica 2 anos depois, né, que eu saí do seminário, e foi por um discernimento, por entender que Deus me queria trabalhando nessa obra, como eu estou hoje ainda, mas de uma outra forma, tá? Foi só um spoiler. Se eu for aprofundar, vai ser uma pregação de meia hora só disso. Tem coisas muito bonitas que um dia a gente pode compartilhar. Mas para dizer que eu busquei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Os homens, nós homens, precisamos também, mesmo que já estamos aí casados, né? Precisamos nos perguntar, Senhor, agora sou pai, sou casado, mas que tipo de pai o Senhor quer que eu seja? Porque não tem manual, não tem um manual. A gente vai aprendendo ali, errando, acertando, como ser pai, como ser marido. Eu já fiz cada besteira. Graças a Deus, o Espírito Santo toca o coração da Jéssica para ela me perdoar, para ela ter paciência comigo, porque eu já fiz e falei cada besteira para aquela mulher. É claro, ela também já falou uma besteira para mim, mas estamos falando do homem hoje, né? Estamos falando do homem, e ela não está aqui, né? Mas para dizer assim, não tem manual para ser marido, não tem manual para ser pai. Então assim, é preciso também ter essa clareza, essa humildade de buscar, de ler, de ver uma palestra, uma pregação, de orar. O principal, por mais que você busque cursos para ser um marido melhor, um pai melhor, o principal que não pode faltar é o que São José nos ensinou hoje, que é a intimidade com... Se o homem busca essa intimidade com Deus, 90% está resolvido. Ele vai conseguir ser um bom pai, ele vai conseguir ser um bom marido. E para daqui a pouquinho nós irmos encerrando e fazendo uma oração pelos pais também, eu me dirijo agora a você, mulher. Já ouviram aquela frase que por trás de um grande pai ou por trás de um grande homem existe uma grande mulher? Olha aqui, Você acha que ela não ficou intercedendo por ele? Quando ele foi refletir o que queria fazer com ela? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E aí não é a questão de culpa, mas é de olhar para a tua responsabilidade enquanto mulher. Você está intercedendo pelo seu marido, pelo seu pai, pelos homens da sua família? Ou você está só reclamando? Que nós somos folgados, que nós somos grossos, que nós somos estúpidos. Mas o quanto você ora para a gente aprender a ser sensível, a ser sensível. O quanto você tem de fato intercedido para que nós homens sejamos homens de fé, homens com o joelho dobrado no chão, homens que acordam de madrugada para interceder pela família, para defender não só dos males físicos, dos ladrões, mas dos males espirituais também, dos ataques diabólicos. A oração de um homem tem poder, mas a oração da mulher também. A mulher, ela edifica o homem, ela constrói o homem. Outro dia eu falei aqui no testemunho que eu dei daquela missa para as famílias, né? Eu vim aqui com a Jéssica, com as crianças, e eu falei uma frase que eu vou repetir agora, que vale de novo. Amar não é querer alguém pronto, né? Muitas mulheres querem um homem pronto, perfeito, príncipe encantado. Amar não é querer alguém pronto. Amar é construir ou edificar, que é a mesma coisa, alguém querido. Qual homem na sua vida, e nós homens também podemos pensar nos nossos pais, nos homens de referência para nós.
Qual homens, que é a temática central de hoje, são queridos para nós? Gente, vamos nos renovar o nosso compromisso de oração por esses homens, porque nós precisamos. Nós vimos no começo da pregação, o bicho está pegando, nós temos mal na fita, e o que resolve grande parte disso é a oração. Parar de reclamar, porque o murmúrio e a reclamação é o louvor do diabo, e passar a louvar, a incentivar, a interceder, porque é isso que Deus espera de nós. Amém? Amém. Essa é a missão tua de mulher que veio aqui, tá bom? E de nós homens também, tomarmos posse disso e praticar isso na vida, se esforçar para sermos mais parecidos com São José. E nessa oração, já peço que o Fagner, por gentileza, vá pegando o violão. Eu peço a você, vou tocar num tema que eu não falei durante a pregação, e vai servir de oração para nós. Vamos orar agora pelos homens, pelos pais vivos, mas também pelos homens e pelos pais que já estão lá no céu, ou no purgatório. Provavelmente a maioria está no purgatório. E eu quero te lembrar disso, meu irmão, minha irmã. Se esse homem, esse pai, talvez o marido, sei lá, o avô, já morreu, você pode e deve e precisa interceder por ele, porque ele não pode orar para ele sair do purgatório e ir para o céu. Quem só pode fazer isso é você. De vez em quando eu lembro do meu sogro que já faleceu, coloco na Santa Missa, na minha oração do terço. Lembro do meu avô que já faleceu. Homens que talvez por um pecado não confessado não chegaram ao céu, e acreditamos nós que não foram para o inferno, que estão no purgatório, mas para que eles saiam de lá, não sei se você sabia disso, nós precisamos orar por eles, por todos os homens que estão no purgatório. Se alguém querido, homem, já foi para o purgatório, não está mais aqui contigo, lembre-se, ore, ofereça a missa, ofereça teus sofrimentos, para que também esses homens saiam do purgatório e vão para o céu. E nós homens aqui, que estamos ainda nessa igreja militante, estamos vivendo as tribulações dessa vida presente, possamos ser homens renovados no poder do Espírito Santo, homens que saibamos, Senhor, nós te pedimos a graça do Espírito Santo para que saibamos, Senhor, conduzir as nossas famílias, sermos de fato o cabeça da família, não para ser superior, mas para mostrar aquilo que muitas vezes a mulher não consegue ver, para fazer aquilo que muitas vezes a mulher não consegue fazer, porque não são atribuições dela, Senhor. Que saibamos fazer isso com toda a força de homem, mas também com toda a ternura de pai, assim como o Senhor, que é o nosso Pai, e nos deu essa figura de São José, para nos espelharmos, para nos inspirar, Senhor, a sermos bons pais, bons maridos, porque São José foi humano também, e se ele conseguiu, Senhor, a gente também vai conseguir, estamos nos comprometendo, Senhor, a ser homens de Deus, e as mulheres que aqui estão, Senhor, estão se comprometendo a interceder para que todos os homens sejam mais homens de Deus, e assim a gente transforme a igreja, transforme as famílias, transforme a sociedade, Senhor, transforme o mundo num lugar mais tranquilo, seguro, mais cheio da presença do Senhor, por causa que nós homens vamos, em nome de Jesus, daqui para frente, começar a entender qual é o nosso papel, e a fazer e assumir o nosso papel na família, com nossas esposas, as mulheres e com nossos filhos. Isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.